Prezados estudantes, vamos a iniciar a disciplina de álgebra linear. Nesta nossa reunião faremos uma explanação razoavelmente ampla sobre o conceito central chamado espaços vetoriais. Então vamos iniciar com as seguintes ilustrações. Como nós havíamos anunciado, o conceito central desta videoaula são os espaços vetoriais, como está aqui em vermelho para destacar a importância deste conceito. Quando se estuda álgebra linear, nós vamos a distinguir três famílias importantes de espaços vetoriais. Essas famílias são as famílias dos espaços euclidianos, dos espaços de matrizes e espaços de funções. Esta disposição de famílias como candidatos, como candidatas a ser figuras centrais de espaços vetoriais, é porque elas nos levam para aplicações vetoriais à geometria, arranjos de dados e ao cálculo, e de uma forma interligada, e não como ilhas de conhecimento, ou como um conjunto de truques e dicas matemáticas. Iniciamos com uma motivação sobre o nome de vetores. Geralmente em física elementar nós temos na cabeça, nosso imaginário, a palavra vetor. Então, vetor, restringindo ao âmbito matemático, é reconhecido como uma seta que tem uma direção e tem um comprimento, em direção, sentido e comprimento. Esses conceitos bem associados à velocidade, à força e ao momento. Aqui vemos nosso gráfico, um vetor com esse sentido e essa direção, com ponto inicial A e ponto final B. Então, também é utilizada uma letra maiúscula para indicar o vetor, ao invés de colocar como se fosse um símbolo representando o ponto inicial e o ponto final e um traço em cima dessas duas letras. Bom, então, quais aqui, uma vez que já apresentamos as três famílias, qual seria o objetivo imediato? Seria considerar qualquer uma dessas três famílias. Vamos a tentar adaptá-lo às nossas aplicações, e principalmente para entender algumas ideias que aparecem em cálculo avançado e em equações diferenciais. Então, o início disto se dá considerando o conjunto. Esse conjunto possui elementos. Esses elementos, a partir de agora, são chamados de vetores. E, por sua vez, são elementos desse espaço vetorial. Para fechar esta ideia, necessitamos operações que trabalhem em cima dos conjuntos. Devemos de somar dois elementos desse conjunto, verificar que produzimos outro vetor. E também devemos de considerar uma multiplicação, multiplicar um vetor por um número, ou uma multiplicação escalar, como é conhecido, para produzir outro vetor. Então precisamos, só arredondando a ideia aqui, um conjunto que pode ser qualquer uma das três famílias mencionadas anteriormente. E em segundo lugar precisamos operações, duas operações, soma e produto escalar. Para quê? Para produzir um novo vetor chamado soma de vetores e para produzir um terceiro vetor chamado vetor multiplicado por um escalar. Bom, então vamos a especificar muito bem o que vamos a entender por soma e multiplicação. Bom, a ideia central, antes de entrar à parte analítica, seria fixar bem o conceito de soma ou adição e o conceito de multiplicação escalar. Além de ter essas duas operações, vamos a ter que verificar ou condicionar essas duas operações a 4 regras adicionais. 4 para adição, 4 para multiplicação. Além de obedecer à lei de adição e multiplicação por escalar, em conjunto devemos ter 8 regras ou axiomas que vão a constituir a definição que vamos a fornecer a seguir. Outro cuidado também que devemos ter é quando interpretamos os vetores em física, devemos de relacioná-lo com velocidade, força e momento. E quando nós entendemos os vetores como objetos geométricos, estamos dentro do contexto do segmento de reta no plano ou um espaço tridimensional. Aqui outra sutileza, podemos usar os escalares como números como vetores. Então, se fazemos essa sincronização,
representação sobre números e vetores. Então nós estamos aplicando a essa representação as duas operações de soma, que é essa soma conhecida, todo mundo é ciente que existe uma soma de números, e produzir um terceiro número. E também temos a multiplicação comum, que também faz parte, então, deste espaço vetorial. Na realidade, esse objeto, quando temos esta interpretação, estamos falando sobre o espaço euclidiano de dimensão 1. Então, aqui vamos a formalizar nossa definição, já para objetos arbitrários. Então, vamos a dizer que um espaço vetorial B maiúscula, é uma praxe de notar um espaço vetorial com essa letra maiúscula, e esse conjunto que é candidato a espaço vetorial deve possuir duas operações de adição e multiplicação. Os elementos que conformam este conjunto novo são chamados de vetores, mesmo não tendo essa representação imaginária de ser uma seta, né? Uma flecha, uma seta representando uma quantidade física, se for no âmbito das ciências físicas ou se for no âmbito da geometria, como se fosse segmentos de reta em um plano ou objetos de espaço tridimensional. Então, o assunto é que tenhamos sempre, a partir dessas operações, um terceiro elemento, também chamado vetor. Então, a multiplicação por um escalar também produz esse resultado, cujo elemento é dado por RV, dado um real e dado um vetor, então o produto deve ser representado por RV e também ser, de novo, elemento V. Muito bem, dado esse conjunto e dado as duas operações com o significado de cada uma delas, devemos agora escolher três elementos ou três vetores que vou denotar por B, W e X, que são moradores deste conjunto, e dois escalares, que podem ser reais complexos. Então temos essas propriedades. As propriedades conhecidas, vocês já podem haver visto isto no caso das matrizes, não? E também no caso dos espaços euclidianos de dimensão 1, quando são os números reais. Então você pode ver a soma é comutativa, a soma também é associativa. Existe um elemento neutro, né, para a soma, de tal forma que se você pega um vetor e soma com ele, temos o mesmo vetor. Então isso é conhecida como lei da identidade aditiva. Temos também o inverso aditivo. Qualquer vetor em B é possível descobrir um vetor simbolizado com este objeto. Então temos B menos B, de forma que quando você adiciona, produz um terceiro vetor, e esse vetor é a identidade aditiva. Então este é conhecido como inverso aditivo. Temos uma, duas, três, quatro, né? Supõe que aqui neste conjunto desta transparência estamos sempre dentro do contexto da soma de vetores. Passemos para outra operação que também define um espaço vetorial, que é essa multiplicação escalar. Temos também a distribuição, ou lei distributiva, pela esquerda, né? E temos pela direita, só que aqui é com relação às escalares vezes um vetor, temos o resultado, e aqui temos um escalar vezes a soma de um novo vetor, temos este resultado. Temos também a associatividade aqui, e na multiplicação é a mesma coisa multiplicar um escalar por um vetor, logo multiplicar o outro escalar por o resultado. E seria então a mesma coisa que fazer o segundo escalar aqui no lado esquerdo, no lado direito multiplicado por os dois, né? Os dois escalares R e S, multiplicar todos por o vetor. Então, a associativa da multiplicação, e como não poderia faltar uma identidade para a multiplicação, a identidade dada pelo número 1 conhecido, né? Aqui estamos falando quando o nosso campo de escalares é o conjunto dos números reais. Então, o número reais é conhecido porque para a multiplicação o número 1 é uma identidade escalar. Bom, fazendo um resumo de tudo o que nós temos discutido, existe uma palavra apropriada para esse efeito da soma e da adição. Essa palavra é conhecida como fecho. Quando se fala que um conjunto tem essa propriedade do fecho, fecho para a soma e fecho para a multiplicação. Ele já aparece de forma natural, né, nos conjuntos dos números naturais, nos inteiros, nos racionais, nos números reais. Então, e isso se vê tanto na adição como na multiplicação ordinárias do dia a dia. Isto é, se você pega, por exemplo, 5 e 6, você soma, né? Temos como resultado o número 11. O número 11, de novo, é um número natural. Temos os inteiros, você multiplica 1/2 por 2, temos o número 1, também é um número inteiro. Ou você
multiplica menos 3 quartos por 4, então nós temos aí o 3, menos 3, que também é um número inteiro. Números racionais, a mesma coisa, podemos multiplicar raiz de 2 por π, então temos raiz de 2π, que é um número irracional. Números reais, quer dizer, temos todas as operações conhecidas de números racionais, de números reais, perdão, cujo produto e cuja soma também é um número real. Então, essas as propriedades de fecho, ou seja, a propriedade de fecho de um conjunto. Define uma operação, coloca nessa operação dois elementos, o terceiro não deve cair fora do conjunto no qual estão os dois primeiros elementos. Para a soma e para a multiplicação da mesma forma. Mas existe aqui um impedimento, né, com relação à divisão. A divisão não é fechado. Não? Por exemplo, os reais, que é o conjunto mais significativo e o que possui mais propriedades, ele tem essa fraqueza de não ser fechado só a divisão. Então, tirando isto, que tudo funciona para o produto e para a soma. Bom, o que devemos fazer, então, indo ao lado prático? Ao lado das contas, dos exercícios. Nossa primeira tentativa, nosso primeiro esforço seria, pois, no sentido de nos familiarizar com o conceito do fecho. Então, pegamos um conjunto arbitrário e nos devemos que concentrar, claro, aqui vale a tentativa e o erro, sempre todos os espaços vetoriais foram definidos assim. Então, pegamos um conjunto, pegamos uma adição, somamos e devemos ter cuidado de o resultado ficar dentro do conjunto, ou seja, fazer valer a propriedade do fecho, tanto para a adição como para a multiplicação escalar. Vejamos a seguinte motivação para poder ter uma familiaridade com os espaços vetoriais. É justamente, né, que não se pode sair do conjunto. Se não se pode sair, então nossa obrigação é escolher subconjuntos dos números reais e tentar, né, usar as operações da soma e o produto, que são conhecidas por nós, e verificar o fecho. Se nós acreditamos, ou temos a sensação, ou temos um sexto sentido, assim vamos a dizer, se um conjunto é fechado, então devemos de confirmar isso fazendo nossas contas. Então pegamos dois elementos arbitrários do conjunto e devemos de colocar uma notação para esses dois elementos, claro, como uso às vezes x e y, o b pode ser a maiúscula, b maiúscula, que denota matrizes, pode ser f e g, que denota funções. A fim das contas, aqui dentro deste novo conjunto, que vai ser conhecido como espaço vetorial, os elementos, ou os vetores, não precisam ser, né, setas, podem ser matrizes ou podem ser funções. Então, o que devemos cuidar é que o terceiro objeto produzido por essas operações deve estar no conjunto. Então, isso seria a versão mais rápida para você descobrir se um determinado conjunto é um conjunto fechado. Vejamos a próxima. Se você acha que o conjunto dado, após haver dado símbolos para os elementos desse conjunto, identificar as duas funções, você acha que esse conjunto não é fechado? Então, na hora devemos de fabricar um exemplo que mostre realmente que o terceiro elemento não se encontra no conjunto. Então, isso vamos dizer como uma definição quando se trata de afirmar quando um conjunto é fechado e quando ele não é fechado. Então, sempre nos dois casos, devemos tomar um papel, um lápis, para poder verificar e mostrar esse tipo de